Salve, salve, aquaristas! Beleza, galera? Me chamo Renato Ribeiro do canal Delta Aquarismo. Muitos de vocês já acompanham nosso conteúdo. A gente deu uma parada aí de 2 semanas, estava meio difícil gravar, mas esperamos voltar com força total e essa semana vai ter mais vídeos. Galera, hoje a gente vai falar sobre o Guppy. Aguarda a vinheta que na volta eu trago todas as informações para vocês. Galera, o Guppy ou Poecilia reticulata é um peixinho muito legal, que o seu tamanho varia de 3 a 5 centímetros. Então, assim, não é um peixe muito grande, é um peixe criado em diversos locais do mundo para a aquariofilia ou aquarismo, né? Ou seja, temos variantes domésticas de diversos tipos, padrões de cores, padrões de cauda, padrão de tamanho. Normalmente a gente cria ele no 7.2 ali, levemente alcalino, mas existe criação de 7.2 até 8.5, 8.6, isso em aquário. Mas é um peixe amplamente distribuído pelo mundo pelo fato de ser usado como um predador natural de larvas de mosquito, como larvas de mosquito da dengue, doenças tropicais que aparecem aí por conta de mosquito, né? Então, assim, ele é nativo da América do Sul, Brasil, Venezuela, Guiana, Barbados, porém ele pode ser encontrado em diversos locais do mundo hoje. Quando a gente fala nos Guppys, existem 2 questões aí. É o Guppy de loja, que é aquele Guppy colorido, com bastante cores, cauda maior, e tem o Guppy selvagem, né, que é menos colorido, mais prateadinho ali, né. E galera, qualquer Guppy, você não vai ter dificuldade em alimentá-los, são peixes fáceis de alimentar, aceita alimento seco, mesmo que seja a variante selvagem, que aprecia uma alimentação mais carnívora ali, eles vão aceitar prontamente ração. Então, assim, é um peixe muito fácil de reproduzir, até por isso existem criadores no mundo inteiro, existe muita gente que cria Guppy, e, às vezes para seleção ou mesmo para fins de ornamentação mesmo. Tem gente que tem em aquário. Eu pretendo no futuro transformar isso aqui num aquário de Guppy endless. Galera, o pH desse peixe aí e a temperatura, por serem amplos, demonstra que ele tolera bastante coisa, mas a gente tem que sempre manter tudo muito estável, tudo dentro do padrão que a gente quer para a gente ter peixes sempre bonitos e sempre muito mais saudáveis. O que é muito bacana você ter um peixe ali. O Guppy ele não tem uma condição de viver muitos anos, ele vive 3 anos, é a expectativa de vida dele, mas assim, se ele viver 3 anos com a gente é ótimo. Por ser um peixe que não vive muito, esse probleminha, digamos assim, é contornado pelo fato dele se reproduzir com uma velocidade muito grande, principalmente em temperaturas altas. E sua temperatura também varia ali entre 20 e 28 graus, assim, é claro que os selvagens toleram uma temperatura mais baixa e tolera mais alta também. Quando a gente fala em Guppy de loja, ele é um pouco mais sensível, quer dizer, às vezes ele é muito mais sensível, ele não é tão tolerante a mudanças de padrões de água, de temperatura, de pH, apesar de ser um peixe descrito como muito resistente. Eu não considero o de loja tão resistente assim, não sei o que acontece, não sei se é devido aos cruzamentos sucessivos, sei que cada vez a gente encontra Guppys mais frágeis nas lojas. Os Guppys de linhagem também eu acredito que eles sejam mais sensíveis e requerem um controle muito maior dos parâmetros. Os Guppys selvagens, pelo contrário, né, já são aqueles peixes super resistentes que toleram tudo. Eu já criei, gostei muito. Hoje eu digo até para vocês que eu prefiro o Guppy selvagem, eu acho mais legal, mesmo tendo menos cores, mesmo sendo mais prateadinho. Eu prefiro esse Guppy de rio mesmo, né, coletado, que eles usam como alimento vivo, do que o Guppy de loja, aquele Guppy coloridão, cheio. Eu sou uma pessoa que não curto muito peixes extremamente coloridos, com cores muito chamativas. É até estranho isso no meio do aquarismo. As pessoas acham que eu tenho um gosto muito peculiar, mas é porque eu gosto de um ambiente que me remete a uma coisa mais selvagem. Então, um peixe ali com uma cor extremamente forte já não acho tão bacana. E galera, na alimentação ele não é um peixe difícil, ele não é nada difícil. Se você com uma boa alimentação ali de ração, tranquilamente ele vai aceitar, mesmo sendo um indivíduo selvagem. Então, assim, ele não é um peixe muito complicado de você manter dentro da sua casa. Você não precisa de um aquário extremamente grande para ter Guppys. Um aquário de 30 litros aí você pode manter um casal. E se for um aquário com bastante tocas, esconderijos, com bastante planta, provavelmente você vai ter muitas crias de Guppy aí. E essa facilidade assim, na reprodução é o que faz com que seja um atrativo para as pessoas criar em casa. Então, assim, é um peixe muito bacana.
Galera, sobre minha experiência pessoal, eu gosto muito de ambos os guppies, né? Apesar de eu falar que prefiro o selvagem, eu gosto muito dos dois. São peixes muito bacanas, peixes muito resistentes. Uma coisa muito legal, você pode manter com diversos tipos de peixe, mas a gente tem que ter uma preocupação ali, ó. Peixes que têm o hábito de mordiscar os outros peixes, esses a gente tem que manter longe do alcance dos guppies, porque os guppies não são rápidos e principalmente os machos têm a cauda longa. Isso, aquele nado com aquela nadadeira balançando, às vezes chama a atenção de outros peixes. Um exemplo, o barbo Sumatra, às vezes o Mato Grosso. Às vezes a pessoa fala assim, mas pô, você não vai misturar Mato Grosso com guppy. Mas o Mato Grosso, ele é um peixe que ele não é um peixe só de água ácida, ele tolera padrões de águas bem grandes, assim. Então ele não ocorre só na Amazônia, ele ocorre em diversos locais também. Então ele tolera uma água alcalina também, assim como os guppies. Galera, no futuro eu pretendo transformar esse meu aquário aqui em um aquário só de guppy Endler, que é uma variante selvagem venezuelana que costuma ter 2 centímetros, um peixe muito pequeno. Ele se reproduz bem, e o que há de mais legal nessa variante aí é que ele não costuma comer as crias. Eu acho que acredito até pela boca do guppy Endler ser pequena também, né? Um peixe de 2 centímetros, os alevinos já nascem prontos. Assim, na reprodução, qualquer guppy, né? Tanto Endler como de loja, acontece uma fecundação interna na fêmea, e ela já põe para fora, já expele miniaturas dela mesma, assim, peixes pequenos já com condições de sobreviver. Não há uma desova. Acho que eles são chamados de ovovivíparo ou vivíparo, não sei qual é o termo mais correto que se usa hoje em dia, mas assim, não é um peixe difícil de reprodução. Assim, as fêmeas e os machos você consegue diferenciar com muita facilidade pela questão do padrão de cor, né, que no macho sempre vai ser mais vivo. O tamanho, os machos são menores, mais magrinhos, as fêmeas são mais corpulentas, porém tem as nadadeiras menores. Então, assim, isso aí dá uma ideia legal, assim, você vai conseguir diferenciar muito facilmente um guppy macho de uma guppy fêmea, independente do tipo de guppy que você quer. Normalmente isso aí funciona muito bem, essas questões que eu te falei. E galera, para quem aprecia guppy, qual peixe que eu posso colocar com guppy? Você pode colocar outros poecilídeos, como espadinha, molinésia. Eu considero assim, a molinésia dos poecilídeos o mais sensível e o espadinha mais resistente. Platis também você pode colocar junto. Então, assim, peixes pequenos você pode colocar vários, mas você vai ter que se atentar ali na questão do pH mesmo. Você não pode colocar com nenhum, porque nenhum é de água ácida, mas de repente tem um Panict ali, que é um outro peixe mais para asiático, né, de pH mais para alcalino e que tolera, que daria para viver bem com guppies. Acho que não combina tanto, mas dá para manter junto. Então, assim, ele aceita todo tipo de peixe dentro do aquário, desde que não seja chato nessa questão de mordiscar. Não é muito difícil criar guppy. Assim, normalmente a gente vê, principalmente dando uma navegada no YouTube aí, que tem muita criança que cria guppy em casa, que tira cria, que coloca na criadeira, o que é um processo muito legal. Eu acho que isso é um incentivo, isso é uma influência positiva na vida daquela criança, que vai aprender o respeito à natureza, uma série de coisas, e aprende a ter responsabilidade também. Então, galera, é um peixe muito bacana. Às vezes, mesmo quem não é do meio do aquarismo reconhece o guppy, sabe o que é um guppy. Então, galera, se você assim, tá afim de montar um aquário, tá afim de criar um peixe, talvez optar pelo guppy ali de cara possa ser uma boa opção. Eles são muito bonitos, tem variantes muito chamativas. Então, assim, é um peixe que eu não só recomendo, como eu já criei, quero voltar a criar. É muito legal. Galera, esse foi o nosso vídeo. Eu vou tentar ser cada vez mais rápido nesses vídeos falando sobre peixes. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o joinha. Não se esqueça de deixar os comentários lá embaixo. Se você cria guppy, qual tipo de guppy que você cria, comenta lá embaixo pra gente. E galera, se vocês não estão por dentro ainda muito assim, se estão caindo aqui de paraquedas, a gente tem nosso Instagram. Lá você pode tirar suas dúvidas, a gente pode conversar sobre diversos assuntos. Um abraço a todos, muito obrigado, valeu! Thank